Então vamos lá para o nosso texto, Atos 8, de 5 a 25. Esse texto trabalha sobre o verdadeiro poder de Deus. Atos 5, nós vamos até o versículo 25. Como já foi lido, nós já vamos embora e vamos lendo aos poucos o texto. Uma ideia muito frequente até aqui no livro de Atos é que sempre que Deus começa a fazer maravilhas no meio do povo, ou na vida de uma pessoa, Satanás vem em seguida e ele vai tentar destruir isso. E Atos começa a mostrar que o inimigo sempre provocou confusões, intrigas, discórdias, problemas no seio da igreja, sempre com o objetivo de fazer a igreja cair. Ou simplesmente fazer com que a igreja se desvie do foco. E justamente foi exatamente isso aqui que aconteceu no livro de Atos. Se nós pararmos para pensar, a maioria das seitas e das religiões que se opõem ao cristianismo ou discordam do cristianismo bíblico, elas surgiram com boas intenções de dentro da própria igreja. As estatísticas vão dizer que 80% das seitas e heresias, elas nasceram dentro de uma igreja séria. Pessoas que faziam parte de uma igreja que pregava a palavra, mas que em dado momento eles começaram a pensar em coisas diferentes e saíram da igreja ou desvirtuaram toda a igreja. E criaram as seitas e heresias. Então foram várias vezes que até pessoas sinceras, que achavam que estavam certas, acabaram caindo no erro e desviando milhares dos crentes atrás deles. Então, ao longo da história da igreja, Satanás conseguiu alguns êxitos. Alguns momentos ele foi vencedor em algumas igrejas. E até aqui no livro de Atos, você vai lembrar comigo, que Satanás ele usou já alguns métodos para frustrar os planos de Deus. O primeiro a gente lembra é o casalzinho. Quem lembra o nome do casal? Ananias e Safira. Qual capítulo nós vemos Ananias e Safira? Capítulo 5. No capítulo 5, Satanás motivou a traição de Ananias e Safira. Aí nós temos a segunda arma de Satanás foi incentivar a prisão dos apóstolos. Por 2 vezes eles foram presos, foram ameaçados, na segunda foram espancados. Uma terceira ação de Satanás foi justamente o último texto que nós estudamos em Atos, que foi provocar a morte, o martírio de Estevão, o diácono Estevão. E por último, que nós já vimos, foi começar uma perseguição aos cristãos de Jerusalém. Então Satanás ele usou a morte de Estevão, por meio de um líder religioso chamado Saulo, ele começa a perseguir a igreja. É óbvio que isso estava debaixo da soberania de Deus, sem dúvida nenhuma. Porque em cada um desses eventos em que Satanás se armava, Deus frustrou cada um dos planos dele. E Deus acabou usando aquela situação para fortalecer ainda mais a fé dos cristãos e salvar ainda mais perdidos. Então sempre que Satanás dava um tiro, o tiro saía pela culatra. E a perseguição, ela acabou gerando algo bom. Olha o próximo versículo, versículo 4. Então, com exceção dos 12 apóstolos, todos os cristãos foram dispersos, foram espalhados. Só que eles vão pelas regiões vizinhas, né? E eles saem anunciando a palavra de Deus. Onde eles iam, o cristão vai brilhar. E eles começaram a brilhar. E começaram a salvar pessoas com a pregação da palavra. E é aqui que nós nos encontramos na nossa passagem. E o nosso texto começa informando que um desses cristãos que saiu de Jerusalém foi Filipe. E o texto vai dizer que Filipe evangelizou a cidade de Samaria. Olha os versículos de 5 a 8 que dizem. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Pois os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito. E vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe aparece aqui, mas ele não é novo para nós quando estamos lendo o livro de Atos. Porque em Atos 6:5 ele foi um daqueles 7 judeus de cultura grega que foram escolhidos, lembra? Para servir as mesas, as viúvas. Ele era um daqueles que foram chamados de diáconos. E nós vimos
em Atos 6,3, diz que ele era homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem cheio de sabedoria. Então, Filipe, ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele era um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E em Atos 21,8, ele é chamado de Filipe o Evangelista. Então, esse homem era um crente fiel, era um homem temente a Deus, era um homem dedicado ao serviço cristão e era um excelente pregador do Evangelho. E Filipe, ele desce a uma cidade chamada Samaria. Algumas versões vão trazer Samária, mas é a mesma coisa. E ali em Samaria ele começa a pregar Cristo aos samaritanos, que eram os moradores da cidade. E aí eu quero que você perceba no versículo 5 qual era o conteúdo da pregação de Filipe. A pregação de Filipe era Cristo. Quando você fala de Cristo, logo já vem algumas coisas na mente. A encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Provavelmente tudo estava incluído ali na mensagem de Filipe. Mas aí vem a pergunta, quem eram os samaritanos? Para que a gente entenda essa passagem, a gente precisa entender quem eram os samaritanos. Samaria, ela era uma cidade a noroeste de Jerusalém. Noroeste para vocês é aqui, tá? Para mim é aqui. Então ela era noroeste de Jerusalém. E a história de Samaria começa lá quase há 1000 anos antes de Cristo, quando o reino de Israel foi dividido em duas partes, entre reino do norte e reino do sul, depois do reinado do rei Salomão. E o reino do sul, ele sempre oscilou entre um rei bom e um rei mau. Mas o reino do norte nunca teve um rei bom, um rei que temesse a Deus. Sempre foram reis descrentes e reis que faziam o que Deus abominava. E o centro de adoração a Deus era no sul, porque ali ficou Jerusalém. Mas o reino do norte acabou criando um altar de sacrifícios para eles lá, dizendo, não, a gente não vai descer lá para o nosso inimigo para adorar a Deus, vamos adorar a Deus aqui mesmo. Eles começaram a adorar a Deus do jeito deles. Criaram os próprios sacerdotes, o próprio esquema de sacrifícios. Só que eles não só adoravam a Deus, mas também começaram a adorar os deuses pagãos da época. Então no mesmo lugar eles adoravam vários deuses, e o único Deus também. Só que aí no ano 722 a.C., o rei da Síria, o Sargão II, ele dominou o reino do norte, e aí o que ele fez? A Síria, ela não matava as pessoas que ela dominava, ela só conquistava o exército. O que ela fazia? Ela trazia pessoas de outras terras e fazia com que aquela nação perdesse a sua característica. Então ele misturava os povos. Quando ele misturava os povos, as pessoas já perdiam a língua, perdiam os costumes, perdiam a religiosidade que tinham antes, e ali se criava um novo povo. Então, o rei Sargão, ele trouxe pagãos de todo mundo ali. E ali começou a nascer uma nova raça. E eles foram chamados de samaritanos. Por essa razão, a idolatria começou a crescer no reino do norte. E por isso, os cidadãos do reino do sul, eles passaram a ser contra os vizinhos. Falaram, vocês não adoram mais a Deus, vocês se desviaram. Só que no ano 540 a.C., o tempo vai passando, quando os cidadãos do reino do sul, eles passaram a ser chamados de judeus, eles voltaram do exílio da Babilônia, os samaritanos se dispuseram, olha, a gente quer ajudar vocês a reconstruir o templo. Só que eles disseram, nós não vamos deixar vocês fazerem isso, porque vocês não adoram o único Deus. Vocês têm a sua idolatria, vocês não vão participar conosco. E aí o negócio começou a engrossar o caldo. Então, os samaritanos, eles acreditavam só no Pentateuco, eles não acreditavam em todo o Antigo Testamento, só nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E tinham algumas adições dentro desse livro, que eles mesmos tinham colocado lá. Além disso, os samaritanos aceitavam todo tipo de magia, todo tipo de ocultismo, todo tipo de misticismo, mas eles ainda esperavam o Messias, eles ouviam Moisés e esperavam o Cristo que foi prometido por Moisés. Por causa das coisas teológicas, os judeus consideravam os samaritanos como hereges, como inimigos. E então um judeu não convivia bem com o samaritano. Pensa em um corintiano e palmeirense, é pior, tá? Pior do que os dois. A briga era tanta que no ano 400 a.C., samaritanos eles acabaram construindo um templo para eles, para adorar a Deus e os deuses deles. Num monte que eles chamavam de Gerizim, que futuramente esse templo foi destruído pelos judeus, por ódio. Eles juntaram uma turma lá, foram até Samaria e destruíram o templo.
Dá para imaginar o conflito que havia entre os dois povos, né? Entre judeu e samaritano. Cada um defendia que era o povo de Deus, cada um dizia que tinha a palavra de Deus, e cada um dizia que tinha um local correto para adorar a Deus. Os judeus falavam que era em Jerusalém, os samaritanos falavam que era no Monte Gerizim. E no final, ninguém chegava a um acordo. Mas, nós lembramos de Atos 1,8, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus, ele tinha prometido que um dia essa briga ia acabar. Um dia os judeus se dariam bem com os samaritanos. Isso aconteceria quando os judeus recebessem o Espírito Santo e fossem até Samaria pregar o evangelho lá. E Filipe entendeu isso. E ele passou a pregar Cristo para os samaritanos. E aqui tem a primeira grande lição desse nosso texto. É que o evangelho, ele quebra qualquer barreira de preconceito. O evangelho quebra qualquer barreira de preconceito. Filipe, ele sabia de toda essa rixa, toda essa briga que tinha entre os dois povos. Ele cresceu ali. Ele cresceu como um judeu e vendo aquela inimizade. Mas algo na vida dele mudou. Provavelmente ele mesmo odiava os samaritanos. Mas quando ele se converteu, isso mudou também a sua visão sobre essas pessoas. Foi o evangelho. Filipe passou a olhar para os samaritanos não como inimigos que os judeus viam, mas como pecadores que estavam perdidos, que estavam caminhando para o inferno, longe de Deus. Mesmo que eles fossem religiosos, tanto quanto os judeus, aqueles homens e mulheres estavam perdidos. E Filipe tinha a chave para resolver aquele problema. É a pregação de Cristo. E foi justamente isso que ele fez. E isso ensina muito para mim e para você. Porque eu quero que você pense comigo aqui. Quantos de nós não crescemos em ambientes parecidos com esse aqui? Preconceitos, hostilidade. Desde pequenininho a gente vê rivalidade no futebol. Um torcedor matando o outro por causa de uma camisa de time. Nós vemos na política brigas entre esquerda e direita. Nós vemos brigas entre estilos musicais, pessoas que não se dão porque gostam de músicas diferentes. Nós vemos discórdia em maneira de se vestir. Mas não só isso, também vemos um enorme preconceito sobre o estilo de vida e as escolhas pessoais das pessoas. Por exemplo, tem aqueles que são comportados, que gostam de cumprir as regras, mas tem aqueles que gostam de quebrar regras. E há um preconceito entre um e outro. Não só isso, mas nós temos no mundo heterossexuais, nós temos homossexuais, bissexuais, trissexuais, seja lá o que for, porque eles inventam um monte de nomenclatura. Nós temos lésbicas, prostitutas, nós temos drogados, traficantes, bandidos, criminosos. O mundo está cheio de gente diferente, que acredita em coisas diferentes. Mas o Evangelho, quando nós entendemos ele nos faz olhar para as pessoas, não com os olhos do preconceito como o mundo olha, mas com os olhos e com as lentes de Deus, com óculos de Deus. E quando nós olhamos para as pessoas com base na palavra de Cristo, nós vamos ver que elas são iguaizinhas a nós. São pecadores, carentes da graça de Deus, como nós somos. E quando eu e você olhamos para as pessoas diferentes com as lentes do Evangelho, nós vamos descobrir que ele quebra qualquer barreira de preconceito. E isso desafia a mim e a você a pregar para pessoas diferentes de nós. Não há um só pecador que seja pior do que o outro. Todos estão perdidos. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos precisam de salvação. Nós temos a solução para isso. É o Evangelho. Então, que nós venhamos a pregar para os diferentes, pregar com amor, pregar com expectativa de que eles também aceitem o Evangelho e se arrependam dos seus pecados, creiam em Cristo. Só que tem uma outra aplicação dentro desse tema, porque é um problema que acontece hoje na igreja. As pessoas, tudo bem, nós vamos falar para os marginalizados, e aí eles se convertem. Agora, para onde nós mandamos esses marginalizados convertidos? O outro problema é que a igreja não está pronta para receber esse tipo de gente. Muitas vezes. É óbvio que aquelas pessoas vão ter que lutar contra os pecados delas e deixar Cristo transformá-las. Mas até lá, sabe aonde elas vão conseguir ajuda para que isso aconteça? Dentro da igreja. E é importante a gente estar atento a isso. Porque hoje em dia há uma elitização na igreja.
A igreja tem sido dividida em departamentos. Jovens, eles só querem uma igreja cheia de jovens. Os mais velhos só querem uma igreja onde tem pessoas mais velhas. Roqueiros não se misturam com intelectuais ou pessoas que gostam de música clássica. Adultos, eles não querem perder tempo com as crianças. Acham, não, isso aí é perda de tempo. Mas a igreja, ela não é um grupo homogêneo de pessoas todas iguais, que se vestem da mesma maneira, que pensam da mesma maneira, que falam da mesma maneira, têm a mesma idade. A igreja não é um clube, porque isso aí é um clube, onde você tem todo tipo de gente que é igual. A igreja, ela é heterogênea. Ela é um grupo de diferentes. A igreja une pessoas de diferentes gostos, diferentes preferências. E se reúne com um só objetivo, que é Cristo. Por isso nós precisamos receber os diferentes. Porque quando eles se rendem a Cristo, eles também precisam fazer parte da igreja. E aí eu quero perguntar para você, será que a nossa igreja está pronta para fazer isso? O dia que entrar por essa porta um homossexual, um casal gay, uma prostituta, um travesti, um criminoso, como nós vamos receber? E ainda mais se ele disser, eu aceito Jesus, eu quero ajuda. Como nós vamos fazer? Precisamos estar prontos para receber os diferentes. O Evangelho quebra qualquer barreira de preconceito. Você percebe que o resultado da pregação de Filipe foi que, no versículo 6, unânimes, as multidões todas juntas, elas começaram a escutar a Filipe, atender a Filipe. Mas perceba que o povo deu ouvidos a Filipe, olha o versículo 6, ouvindo e vendo os sinais, os milagres que ele realizava. Sabe o que isso significa? Que Filipe não só pregava aos ouvidos, mas ele pregava também aos olhos. E isso fica muito claro no versículo 7, onde nós vemos a descrição do que as multidões viam em Filipe. Ele expulsava espíritos imundos, que eram demônios, de muitos possessos, e curava vários paralíticos, vários aleijados também. Perceba aqui que o texto vai usar o nome sinais. Sinais são coisas que apontam para algo maior do que si mesmo. Então, quando Deus fazia sinais por meio, milagres por meio de Filipe, era como se ele estivesse dizendo, eu estou com Filipe, eu autorizo a mensagem dele. A pregação de Filipe era confirmada pelos milagres que Deus fazia. E o resultado disso, você vê no versículo 8, houve grande alegria na cidade de Samaria. As pessoas começaram a fazer festa, porque a salvação tinha chegado ali. E é justamente isso que acontece quando uma pessoa entende o Evangelho e recebe o Evangelho. A pessoa se alegra grandemente, porque de fato agora ela conhece a Deus. E é isso que acontece quando o Evangelho é pregado de maneira correta, como Filipe fez. Se as pessoas compreenderem o Evangelho, elas vão ficar felizes. E aqui tem mais uma grande lição para nós, com base nesses versículos. É que a pregação eficaz do Evangelho, ela prega tanto aos ouvidos, quanto aos olhos também. A pregação eficaz do Evangelho prega aos ouvidos e prega aos olhos também. O que convence as pessoas não são palavras polidas, palavras requintadas, mas o que convence as pessoas é uma vida que reflete o ensino da boca. É uma pessoa que vive o que prega e prega o que vive. E você vai concordar comigo que um dos grandes problemas na igreja hoje é que há um divórcio entre a pregação do Evangelho e a prática do dia a dia. Muitos cristãos, eles são uma coisa durante a semana toda, de segunda a sábado. E elas são outra completamente diferente no domingo. São pessoas que falam a verdade, sim, mas que não vivem a verdade. São pessoas que dizem algo, mas elas contradizem o que elas dizem com seus atos. Um autor vai dizer o seguinte: hoje, há gigantes do saber no púlpito, mas anões na demonstração de poder. Hoje em dia, as pessoas escutam belos sermões, mas elas não veem vida nas pessoas. Se nós pararmos para pensar, a igreja é mais conhecida hoje. Não sei se você concorda com essa frase. A igreja é mais conhecida hoje por seus escândalos
do que por seus milagres. Sim ou não? Só ligar a televisão e você vai ver isso. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer conosco. Que não seja assim com essa igreja. O que deve aparecer nas nossas vidas é a palavra de Deus sendo praticada. É pregar aos olhos. Sermos pregações ambulantes do Evangelho. Nós precisamos nos certificar que as nossas boas palavras estão sendo acompanhadas por nossas boas obras. Uma vida que reflete aquilo que pregamos. E quando nós não fazemos isso, nós somos, por exemplo, como aquele pai que com um cigarro na boca ele diz para o filho, não fume, não fume. Ou como aquela mãe que num domingo à noite, ela liga a televisão e põe no Faustão e diz para a filha, vai para a igreja porque você precisa buscar Deus. De que adianta falar, mas não viver? Quando você prega o Evangelho e vive no pecado e não pratica aquilo que você prega, você está fazendo igualzinho. A pregação eficaz do Evangelho prega aos ouvidos e prega aos olhos também. Agora o nosso texto mostra que Simão, o mágico, abraçou o Evangelho. Vamos descobrir o que é isso, que isso significa, versículos 9 até 13. Olha o que o texto diz. Havia, na mesma cidade, certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Nós lemos o versículo 9, que naquela mesma cidade, em Samaria, tinha um certo homem de nome Simão. E aí nesse versículo nós somos informados a respeito de duas coisas sobre esse homem. Primeiro, o que ele fazia. Olha o que o texto diz. Simão praticava artes mágicas. Praticava feitiçaria. Tá? Ele não era um mágico de circo. Ele era um feiticeiro. Ele era um bruxo. Artes malignas. E isso causava admiração, espanto no povo de Samaria. Em outras palavras, os samaritanos ficavam impressionados com as obras de ocultismo desse homem. A ideia é que ele iludia os samaritanos, ele trapaceava eles com a bruxaria, com a feitiçaria dele. A segunda informação é o que ele falava. Simão, o texto vai dizer, afirmava ser de grande importância. A versão do Sr. Aguinaldo vai dizer que ele dizia ser o grande vulto. A ideia aqui é de que, além de iludir o povo com magia negra, ele dizia que era alguém muito importante. Ele dizia, eu sou alguma coisa, eu sou o cara. E nós somos informados que todo mundo naquela cidade, versículo 10, desde o maior até o menor, ouvia, dava atenção para Simão. Há muito tempo. Não só isso, mas olha o que eles diziam sobre Simão. Este é o poder de Deus, que se chama grande poder. Em outras palavras, eles diziam assim, ó, esse homem é o próprio poder de Deus em pessoa. Ele é a representação humana do grande Deus do céu. Ele é o próprio poder de Deus. É óbvio que eles falavam isso por quê? Porque eles viam as mágicas de Simão. E isso iludia as pessoas. E é isso que o texto vai sugerir. Olha o versículo 11. Já fazia muito tempo que Simão admirava, iludia o povo com as artes mágicas e todos davam atenção para ele. Mas aí, aqui é uma pergunta, se você não fez até agora, você precisa fazer. A dúvida que fica é, se Deus estava com Filipe, Deus chegou naquela cidade com Filipe pregando o evangelho, certo? Com que poder Simão realizava essas artes mágicas? Qual que é a resposta? Se Simão não estava com Deus, ou Deus não estava com Simão, com que poder ele realizava isso? Do diabo. Marcos 13, 22, Jesus disse assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Isso significa que Jesus assumiu a possibilidade de alguém, mesmo sendo um falso mensageiro de Deus, realizar milagres. Em Mateus 7, 22 e 23, o mesmo Jesus, ele disse que no último dia, no juízo final, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mateus 7, 22 e 23, que foi o que eu li agora, significa e diz o seguinte: profetizar, expulsar demônios, curar pessoas enfermas, realizar milagres, tudo isso são coisas possíveis de serem feitas, mesmo que a pessoa não conheça a Cristo pessoalmente. Foi isso que Jesus disse: afastai-vos, eu não conheço vocês. Mas nós fizemos em teu nome, mas eu não vos conheço. Então, com que poder as pessoas faziam isso? Ou as pessoas fazem isso hoje em dia, e Simão fazia isso. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Aqui Paulo estava se defendendo da acusação de falsos mestres. E olha o que ele disse nesse texto: esses homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, disfarçando-se de apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Para ele, quem acusava ele não eram verdadeiros apóstolos, mas eram falsos apóstolos. Eles se disfarçavam de apóstolos de Cristo. Mas não só isso, ele vai dizer que esses homens eram servos de Satanás. E se disfarçavam como Satanás se disfarça. Por isso, os milagres dos falsos apóstolos, os sinais deles, os prodígios deles, não eram feitos com o poder de Deus, mas com o poder do maligno. Mesmo que eles fossem descrentes, eles faziam milagres. Sabe o que tudo isso significa? Pode voltar lá para Atos. Tudo isso significa que qualquer outro poder que não seja de Deus é satânico, é maligno. E ele serve só para iludir e desviar as pessoas do verdadeiro caminho para Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Nem todo milagre vem de Deus. Nem toda profecia é enviada pelo Senhor. Nem todo exorcismo é ação de Cristo. Nem toda cura é ação de Deus. Satanás, ele sempre vai usar de todos os meios para nos confundir, para nos iludir e para nos desviar da verdade. Que nós não venhamos acreditar em qualquer coisa só porque tem um rótulo escrito feito por Deus. Porque quando você diz, mas eu não acredito que Deus fez isso. Ah, você duvida de Deus? Então não duvido de Deus. Mas não acredita em tudo que tem esse rótulo feito por Deus. Se você vê veneno dentro da garrafa e lê feito por Deus, você vai tomar o veneno? Não vai tomar o veneno só porque está escrito que foi Deus que fez. É a mesma coisa com esses milagres e curas. E como que você avalia se aquilo é feito por Deus ou não? Perceba o que está acontecendo aqui. Simão fazia essas coisas para iludir o povo. Olhe para os sinais e milagres. Se eles não levam as pessoas a crerem em Cristo e a obedecer à palavra de Deus, então eu e você não podemos afirmar que esses milagres e essas curas estão vindo do Senhor Jesus. Porque qualquer outro poder que não seja de Deus, ele é do diabo. Não duvide da capacidade do inimigo. E muito menos se iluda com o que ele faz. E foi isso justamente que os samaritanos fizeram. Olha o versículo 12. Voltando lá para Atos 8. Quando eles ouviram a pregação de Filipe, o que eles fizeram? Versículo 12, creram em Filipe.
Mas a fé deles não estava na pessoa de Filipe, mas estava na mensagem de Filipe. Porque ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Você lembra que no versículo 6 os milagres dele foram chamados de sinais, certo? Um sinal, ele serve para apontar algo maior do que ele. Era para isso que serviam aqueles milagres de Filipe. Para apontar para o reino de Deus, para apontar para a salvação que só há no nome de Jesus. E é para isso que um sinal, um milagre, deveria servir hoje em dia. Se o sinal, se o milagre leva as pessoas a venerarem estátuas. Quem nunca viu aquela placa, né? Agradeço a santo fulano e tal pela graça alcançada. Se o milagre, se a cura, se o exorcismo, seja o que for, leva as pessoas a adorarem uma estátua, a adorarem um ídolo, ou idolatrarem uma pessoa, seja o pastor, o apóstolo, o pai apóstolo, a apostila, seja o que for, então aquele sinal não foi feito por Deus. Deus disse por meio de Isaías, a minha glória eu não divido com ninguém. Eu sou o único Deus verdadeiro. Se de alguém tem que ser aplaudido, sou eu, não o homem. O versículo 12 ainda diz que por ouvirem a pregação de Filipe, as multidões, tanto homens quanto mulheres, se deixaram batizar. Mas olha a surpresa no versículo 13. Não só as pessoas, mas quem foi lá no grupo também? O mágico. O Simão apareceu ali e o texto vai dizer que ele também creu como os demais. E ele também foi batizado e começou a seguir Filipe. E ele seguiu Filipe admirado. A palavra aqui traz a ideia de boquiaberto. Lembra que ele iludiu o povo? Agora é a mesma palavra. Ele está sendo iludido pelos milagres e sinais que Filipe realizava. Pensa aqui o que está acontecendo. Simão, ele era um enganador nato. Faziam anos que aquele homem ganhava vida trabalhando com artes mágicas e iludindo as pessoas. Então, ele sabia muito bem quando uma coisa era falsa. Talvez foi por isso que ele começou a seguir Filipe. Porque ele viu, rapaz, esse negócio é de verdade mesmo. É totalmente diferente do que eu faço. E quando nós olhamos para o texto que nós vimos aqui, nós vemos que Simão, ele usava o poder de Satanás para a glória própria, certo? Para a autopromoção. Mas Filipe, ele usava o poder de Deus para a glória de Cristo, e não para dele mesmo. E com base nisso, tem duas preciosas lições nessa passagem aqui. A primeira, perceba isso, é possível conhecer a palavra de Deus e ser enganado por artes mágicas. É possível conhecer a palavra de Deus e ser enganado por artes mágicas. Porque, pense aqui, os samaritanos, apesar das alterações, algumas heresias que eles acreditavam, eles conheciam muito bem o Pentateuco. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, que dizia que as pessoas deveriam servir ao único Deus verdadeiro. Eles acreditavam em Moisés, eles esperavam o Messias, o Cristo. Mas mesmo assim, tinha muito tempo que eles estavam sendo enganados por Simão. E aqui tem um grande perigo para todos nós, por mais velhos de igreja que sejamos. Eu digo isso porque virou moda, entre aspas, para muitos evangélicos hoje em dia, voltar para os costumes do Antigo Testamento. Eu não vou nem citar fulano de tal, mas você já vai lembrar. As pessoas começaram a pregar e se vestir como sacerdotes, a usar um kippah aqui na cabeça, a tocar trombetas, tocar chofar, voltaram a idolatrar a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, as tábuas, né? Não só isso, mas hoje em dia tem muita pessoa que unge copo com água, toma esse copinho com água agora, do lado da sua televisão. Pessoas que ungem fotos, ungem objetos, carros, propriedades. Pessoas que recebem, cristãs, dizem-se evangélicas, que recebem entidades, que recebem espíritos malignos. Cristãos que dizem que falam com mortos. Dizem que desceram ao inferno 2, 3 vezes e ficam contando aí como foi a descida do inferno. Se desceu, devia ter ficado lá. Por que voltou? Mas isso acontece hoje em dia. Não só isso, mas vamos aprofundar mais esse buraco. Tem muitos crentes que consultam tarô, que consultam búzios, que acreditam em prognósticos de cartomantes, de ciganas, leitura de mão. E tem alguns que até consultam o horóscopo. Eu quero saber o meu signo. Tudo isso é uma forma de praticar e aderir a artes mágicas. Isso é ocultismo. Isso é misticismo entrando no seio da igreja.
São enganadores, seduzindo pessoas fracas na fé com seus amuletos, com as suas ilusões. Nós estamos cheios de Simões hoje em dia na igreja. E cheios de samaritanos acreditando em Simões. Por isso nós precisamos estar sempre de olhos bem arregalados. Não acreditar em qualquer coisa. Tudo que for feito dentro da igreja tem que ter base bíblica. Tem que ser pautado nas Escrituras. Nós não devemos deixar nos iludir por falsos profetas, falsas práticas. Devemos nos aproximar da verdade, da doutrina bíblica. Parar de acreditar nessas histórias da carochinha, que não engana ninguém. Fujamos do misticismo. Aí você pode perguntar, José, mas como é que eu vou saber se algo é de Deus ou não é? Se algo é verdadeiro ou se é falso? Aí nós vamos usar o seu Aguinaldo como ilustração. Porque o seu Aguinaldo, ele trabalhou num banco que guardava muito dinheiro. E ali, a gente sabe que em banco entra muito dinheiro falso também. E na Casa da Moeda, o funcionário da Casa da Moeda, como ele faz para identificar a nota falsa? Ele não fica estudando todas as notas falsas, porque nota falsa, cada bandido faz do seu jeito. Ao invés disso, o funcionário da Casa da Moeda ou de um banco, ele vai estudar a nota verdadeira. Então tem várias maneiras de você ver se a nota é verdadeira ou não. Porque se ele tiver careca de saber como é a nota verdadeira, quando ele pegar numa falsa, ele vai saber, só que não é verdadeiro. A mesma coisa acontece com teologia. Como que você vai saber se tal prática é verdadeira ou é falsa, vem de Deus ou não? Se você conhece a verdade. Então, para saber o que é mito, para saber o que é fábula, para saber o que é enganação, conheça a sua Bíblia. Se alimente da palavra. Estude essa doutrina. Se você fizer isso, o falso ensino, quando você vê ele, vai brilhar. Então, pera aí, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui não está nas Escrituras. E aí você vai poder correr desse falso ensino. A segunda verdade e lição que esse texto apresenta é que o Evangelho tira as pessoas do engano e traz as pessoas para a verdade. Perceba aqui que se Cristo alcança uma pessoa, seja ela quem for, seja pai ou mãe de santo, seja líder de alguma seita, seja um satanista, seja um mágico, seja um bruxo, seja uma cartomante ou até alguém que só segue essas coisas, quando Jesus alcança essa pessoa vai sair do engano. Porque foi isso que aconteceu com esse povo aqui, e parece que aconteceu com Simão, né? Pelo menos parece. Não tem como você conciliar o poder de Satanás com o poder de Deus. Não dá para servir dois senhores. Há necessidade de escolher um. O Evangelho vai tirar as pessoas do engano e trazê-las para a verdade. Nosso texto continua com os apóstolos enviando Pedro e João a Samaria. Olha o que os versículos 14 a 17 dizem. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha o versículo 14. Aqui nós precisamos nos lembrar que quando a perseguição dos cristãos começou, todos, lembra, com exceção dos apóstolos, fugiram de Jerusalém. E é de lá que os apóstolos ouvem que o povo de Samaria havia recebido, aceitado a palavra de Deus. E aí o que eles fazem? Eles enviam Pedro e João ali para Samaria. E é curioso ver João nessa história aqui. Porque a última vez que João teve em solo samaritano, os moradores de Samaria, eles não aceitaram Jesus. Jesus ainda estava na terra. E aí olha o que João disse junto com Tiago. Está lá em Lucas 9,54. Olha o que ele disse. Senhor, lembra os samaritanos rejeitaram Jesus. Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Foi a última coisa que o apóstolo João disse quando viu os samaritanos. É óbvio que Jesus respondeu para ele, olha, repreendeu ele e falou, olha, eu não vim para destruir a vida dos homens, mas para salvar a vida dos homens. Então antes, João tinha um ódio mortal dos samaritanos. Mas agora ele está indo para lá porque ele está feliz em ver, em ouvir que eles tinham se convertido a Cristo. Aí você vê versículos 16 a 18, que quando Pedro e João chegam em Samaria, por alguma maneira eles descobrem que o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre
nenhum dos crentes. Eles tinham só crido em Cristo e sido batizados nas águas. Como eles sabiam disso, a gente não sabe, mas eles sabiam. E repare, você talvez até torceu o nariz aí, porque isso aqui é incomum, principalmente no livro de Atos. Até agora, todo aquele que cria em Jesus, ele recebia o Espírito Santo. E era isso que Pedro pregava. Olha o capítulo 2, versículos 38 e 39. Olha a pregação de Pedro aqui. Perceba que para Pedro, Deus salvaria os homens dessa maneira. Os homens se arrependeriam de seus pecados, eles iam crer no Evangelho, eles iam ser perdoados e iam receber o Espírito Santo. E tudo isso ia vir como que em um pacote, era um ato só para Pedro. Agora, uma pessoa ser crente e batizada, mas não receber o Espírito Santo era algo anormal. Por isso, talvez, Pedro e João foram enviados para lá. E nós vemos o que os apóstolos fazem. Volta lá para Atos 8. Versículo 16, eles oram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito. E versículo 17, eles fazem isso colocando a mão, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, depois da oração, eles receberam o Espírito. Que passagem maluca, né? Que doideira. O que será que tudo isso aqui quer dizer? Será que esse é um padrão que deve acontecer hoje? Ou será que só aconteceu naquele momento? Para os teólogos, há algumas tentativas de interpretar essa passagem. A primeira opção é que alguns dizem que a vinda do Espírito Santo ela acontece em 2 estágios. Então, primeiro você crê em Cristo, se torna um crente, depois você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Os católicos vão acreditar nisso, os pentecostais vão acreditar nisso, e os neopentecostais também vão acreditar nisso. O problema é que o livro de Atos, ele não é um livro normativo, mas é um livro descritivo. O que isso significa? Que ele conta a história como ela aconteceu. Mas isso não significa que ele está querendo dizer, então, como aconteceu, vai ter que acontecer em todas as épocas com todo mundo. O livro de Atos não tem esse propósito, ele só narra a história. Então, se nós interpretarmos tudo o que aconteceu no livro de Atos como um padrão a ser repetido hoje, nós vamos começar a enfrentar alguns problemas. Porque, por exemplo, o livro de Atos vai contar sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai falar sobre a ascensão de Cristo. Vai falar sobre o martírio de Estevão, ele morreu apedrejado pela fé. Vai falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Sobre a prisão de Paulo. Isso quer dizer que se nós quisermos que esse texto de Atos capítulo 8 seja normativo e digamos, não, ele tem que acontecer hoje, tudo bem. Então nós precisaremos imitar todo o restante do livro também. Pode começar a fazer viagem missionária, pode começar a ressuscitar Jesus aí. Não dá para fazer isso. Porque é um livro de história. Está contando como aconteceu. A segunda opção defende que os samaritanos eles não creram de verdade quando Filipe pregou para eles e batizou eles. Mas só creram depois que os apóstolos chegaram. Mas isso não fica claro. Na verdade, o oposto é dito. Versículo 12 vai dizer que eles creram na mensagem de Filipe, que era Cristo. E outra, os apóstolos quando eles chegam, eles não pregam para ninguém, eles simplesmente oram pelas pessoas. Versículo 15 diz isso. Então essa segunda opção também não é uma boa. A terceira opção é que eles já tinham recebido o Espírito Santo quando creram, mas o que veio depois da oração dos apóstolos foram os dons do Espírito. Mas de novo, é só suposição, o texto não deixa claro isso. Bom, aí nós temos a quarta opção que é a mais coerente, e é a que eu defendo. É que esse evento foi um ato extraordinário, um ato incomum na vida da igreja. Talvez foi por isso que os apóstolos foram até Samaria. Porque eles souberam que aqueles samaritanos tinham ouvido a palavra, mas não recebido o Espírito. E isso só aconteceu assim porque foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado em Samaria. Porque Samaria, lembra que ela é composta de hebreus, mas também de muitos gentios, pagãos. Então era uma nação mista. Era a primeira vez que o Evangelho estava sendo levado para alguém fora de Jerusalém. E quando nós observamos o livro de Atos como um todo, nós vamos perceber que há 4 derramamentos do Espírito Santo nele. Primeiro, nos judeus, que foi em Pentecostes, Atos 2. Depois nós vemos isso acontecendo nos samaritanos, aqui em Samaria, Atos 8. Depois nos prosélitos, com Cornélio e a sua família, que também eram conhecidos como tementes a Deus, que eram gentios, gente de fora, mas convertido ao judaísmo. Atos 10 vai dizer isso. E por fim, nos gentios em Efésios, Atos 19. Então, são 4 grupos, judeus, samaritanos, prosélitos,
homens gentios que eram crentes no judaísmo e gentios, gente que era pagã. Eram esses 4 tipos de pessoas que haviam na época ali. Então, os melhores comentaristas, eles concordam que esse evento aqui ele foi único na história da igreja, porque foi como um Pentecostes samaritano. Então é como se Deus estivesse repetindo o que aconteceu em Pentecostes, mas agora para os samaritanos também. Era como se Deus estivesse demonstrando que os samaritanos também faziam parte da igreja. Agora havia um só corpo, porque havia um só espírito entre todos, judeus e samaritanos. É justamente isso que Paulo vai dizer lá em Efésios. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 17 e 18. Olha o que o texto diz. E vindo ele, Cristo, certo? Está falando de Cristo. Proclamou a paz para vós que estáveis longe. Quem estava longe? Os gentios. E também para os que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. Pois, versículo 18. Por meio dele, ambos, os dois, tanto os gentios quanto os judeus, temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Então, todos os crentes de todas as raças possuem o mesmo Espírito. E segundo Paulo, todo mundo que crê no Evangelho de Cristo automaticamente recebe o Espírito Santo. Olha o capítulo 1, versículo 13 de Efésios. O que ele disse. Nós já estudamos isso aqui de quarta-feira. 1,13. Ele diz, nele também vós, tendo primeiro ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o padrão. Você ouve o evangelho, você crê no evangelho, e nesse momento você é marcado, selado com o Espírito. Por isso, aqui tem até algo engraçado. Mas se alguém acha que a exceção de Atos 8 é um padrão a ser seguido hoje, então você crê e depois alguém tem que pôr a mão na sua cabeça para você receber o Espírito. Tudo bem, a pessoa pode até dizer, tudo bem, é normativo, a gente tem que repetir hoje em dia, tudo bem. Primeiro, vai ter que arranjar algum apóstolo. Né? A gente sabe que os 12 apóstolos já morreram faz tempo. Segundo, ele vai ter que arranjar algum samaritano. Porque era para samaritano, não era para brasileiro. Samaritano já não mais existe. Já foi dizimado. Então, mesmo que a pessoa tente, boa sorte, não vai conseguir imitar esse texto. Mas isso não significa que, mesmo que nós já tenhamos o Espírito desde a nossa conversão, que a gente não possa experimentar momentos de poder, momentos de experiência com o Espírito Santo. Há uma diferença entre você receber o Espírito no momento da fé e você experimentar o poder do Espírito ao longo da vida. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Você já tem o Espírito porque creu. Mas em algum momento da sua vida você pode ter uma experiência maior com Deus, uma vida maior de santidade e ter uma experiência maior com o Espírito Santo. Certo? Bom, nosso texto vai terminar, volta lá para Atos, com Simão tentando comprar o poder de Deus. Olha o que acontece agora. Versículos 18 até 24. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na presença de que te seja na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Perceba aqui que quando Simão viu aquela cena, qual cena? Os apóstolos impondo as mãos, orando e ali o Espírito Santo vindo. O nosso querido ex-mágico bolou um plano. E qual que é o plano dele? Aqui é bem provável que os apóstolos não tivessem chegado nele ainda. Então eles estavam impondo as mãos nos crentes. Aí ele só viu, nem esperou chegar nele. Aí a proposta dele é a seguinte, olha, senhores apóstolos, vamos fazer um acordo? Aqui tem dinheiro. Aceitem esse recurso, mas com
Ah, mas em troca desse poder que vocês têm, dai-me desse poder. Eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e assim fazer com que elas recebam o Espírito Santo. Perceba que a intenção de Simão não é ganhar dinheiro com isso. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Você consegue perceber o teor da proposta dele? Pensa comigo. Esse homem, ele tinha sido contrariado por Filipe. Quando Filipe chega pregando, ele está pregando ao contrário ao que Simão pregava. Segundo, ele foi abandonado pelo povo, porque todo mundo que ouvia ele agora está ouvindo Filipe. Terceiro, ele estava junto do grupo de crentes, das pessoas que foram batizadas. Ele estava em descrédito total na comunidade dele. Imagina, alguém chega e fala alguma coisa, prega alguma coisa nova para você, você abandona tudo que você pregava e adere a essa coisa nova. Ele perdeu todo o crédito. Mas aos olhos dele, tinha uma oportunidade de recuperar o prestígio perdido. Se ele ajudasse os apóstolos, participasse desse novo ministério, ele ia ser reconhecido novamente pelo povo. Mas Simão, ele entendeu tudo errado. Porque para ele, aquilo que estava acontecendo ainda funcionava como os truques que ele fazia. Porque era algo que podia ser negociado. A ideia dele é que era uma magia, era um poder que se podia passar de uma pessoa para outra. Ele chega para os apóstolos e fala: oh, passa para mim o macete aí, passa para mim o código, passa para mim a receita para que eu também possa fazer com o povo. Ele não entendeu nada, não entendeu nada. E esse evento aqui, ele foi tão marcante na história da igreja, que a partir desse dia, por causa de Simão, foi cunhada a palavra simonia. Alguém já ouviu essa palavra? Simonia, ela significa transformar o espiritual em comércio. Significa negociar as coisas de Deus. Ou comprar algum ministério, comprar alguma posição na igreja. Se nós pararmos para pensar, isso é bem comum hoje, né? Em líderes evangélicos dos nossos dias, né? Mas isso não é novo, não. Isso é antigo. Começou com Simão. E aí nós vemos a resposta de Pedro, versículos 20 até 23, para Simão. Em resumo, Pedro vai dizer 3 coisas para ele. A primeira coisa ele diz: fica com o seu dinheiro. Olha o que ele diz no 20. Que a tua prata siga contigo para a destruição. Em outras palavras, morra você e o seu dinheiro juntos. Você pensa que pode possuir o dom de Deus, que é o Espírito Santo, com dinheiro? Simão, isso é impossível, isso é tolice. Deus não precisa do seu dinheiro. Segunda coisa que ele diz é: você não tem nada a ver com esse ministério. Olha o versículo 21. Tu não tens parte nem responsabilidade nessa obra. Você não tem direito nenhum nisso tudo. Sabe por quê? Ele diz no versículo 21, porque o seu coração não é correto diante de Deus. A palavra correto aqui é, não é reto. O seu coração não é justo. O seu coração não é sincero, não é verdadeiro diante de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que Simão, apesar de ter professado fé em Cristo e ter sido batizado em nome de Cristo, ele não tinha se convertido de verdade. A fé dele não era sincera. Era uma farsa. A terceira coisa que Pedro diz para ele está no versículo 22 e 23. Olha o que ele diz: se arrependa e peça perdão. Pedro desafia ele no 22 a se arrepender da maldade dele, do seu mal, da sua iniquidade, da sua depravação. E segundo, orar ao Senhor pedindo perdão pelo pecado, pelos pecados dele. E assim ele diz: quem sabe talvez você seja perdoado do intento do seu coração. E aí Pedro diz isso a Simão, versículo 23, porque ele viu que ele estava cheio de amargura. De novo a versão do Aguinaldo vai dizer, em fel de amargura. A ideia aqui é que ele estava completamente tomado pela maldade. Mas o texto ainda diz que ele estava em laço de iniquidade. Ou seja, ele estava preso às amarras do pecado. Ele ainda estava perdido. Ele ainda estava enganado pelo pecado. Ele não tinha se convertido verdadeiramente. E olha a resposta de Simão às palavras de Pedro. Elas mostram muito bem isso. Versículo 24. Ele não tinha entendido nada ainda. Ele faz o que muitos fazem quando descobrem que estão perdidos. O que muitos gostam de fazer quando descobrem que estão prestes a serem julgados por Deus? Pastor, ora por mim. Ora por mim. Aproveite que você tem uma linha direta aí com o cara lá de cima. Ele te ouve mais rápido do que os outros. E pega
pede para que ele me livre disso tudo que você me falou que eu vou enfrentar. Gente, o pedido de Simão mostra que, na verdade, ele não queria salvação. Ele não queria dom de Deus. O que ele queria? Só ser liberto do juízo de Deus. Eu não quero ir para o inferno, não. Ora aí para eu não ir para o inferno. Fica claro aqui que a fé de Simão e o batismo dele não passavam de uma farsa. João Calvino vai dizer que nesse homem ele estava numa posição intermediária entre a fé e o fingimento. Ele tinha se infiltrado no meio dos crentes, ele parecia um crente, falava como crente, se vestia como crente, mas não era crente. É interessante quando você vai estudar sobre Simão, tem um cristão do segundo século chamado Justino Mártir. Ele nasceu em Samaria, esse camarada. Aí olha o que ele escreveu. Um samaritano, Simão, fazia grandes obras de mágica, de modo que foi considerado um deus, sendo cultuado não só por quase todos os samaritanos, mas até por alguns em Roma, que ergueram uma estátua em sua honra. Essa é a resposta de Simão quando Pedro exortou ele. Sabe o que ele fez? Ele não se arrependeu. E ele saiu de Samaria, foi até Roma e continuou pregando o que ele pregava. Um outro cristão da igreja primitiva vai dizer que Simão se apresentou como glorificado pelos homens, como se fosse um deus e como autor de todo tipo de heresias. No decorrer da vida dele, Simão foi considerado o fundador do gnosticismo, que foi uma das maiores seitas inimigas do cristianismo, até hoje é. E ele foi considerado o arqui-inimigo do apóstolo Pedro. A partir daquele dia ele se tornou inimigo de Pedro e começou a perseguir Pedro. O fim dele é engraçado. Há uma lenda, não há provas de que isso aconteceu, de que Simão disse para os seus seguidores lá em Roma: podem me enterrar vivo, que daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Ele foi enterrado, está lá até hoje, não ressuscitou ainda. Mas olha a situação desse homem. Isso nos mostra que é possível você estar junto de um grupo de crentes, mas não ser crente de verdade. É possível dizer que creu, é possível ser batizado, mas mesmo assim não ter entendido nada. Gente, tem muita gente que faz essas coisas que nós falamos, crer, ser batizado, ser membro de uma igreja, só para não ser excluído da sociedade evangélica. A minha família toda eu também sou. Tem gente que faz isso só porque todo mundo faz, ou porque tem algum interesse por trás. Que busca dinheiro, talvez fama, reconhecimento. Tem gente até que faz isso para ganhar a gatinha ou o gatinho. Eu quero namorar, mas eu preciso me batizar, preciso ser crente para poder namorar. Não é assim que a igreja fala? Tem que namorar com crente? Vou ter que virar crente agora. E a pessoa entra na igreja, aceita tudo o que é dito e nunca se converte. Mas isso não é novo. Nem todos que estão dentro da igreja necessariamente são crentes de verdade. Tem muitas pessoas enganadas. Muitas pessoas iludidas consigo mesmas. Muitas pessoas que, como Simão, têm segundas intenções. Pessoas que não têm sinceridade no coração, estão cheias de maldade. Pessoas que ainda são prisioneiras do pecado. Então tem uma aparência de religiosidade, mas tem pouco arrependimento nessas pessoas. Há muito pedido de oração para ser liberto do juízo, mas tem pouca oração pedindo perdão para Deus. Um crente de verdade dificilmente vai negar pedir perdão. Um crente de verdade dificilmente vai ter dificuldade com se arrepender do pecado. Agora, quem não é crente nunca vai fazer isso. A igreja, ela está cheia de gente assim. Quando eu digo igreja, eu digo igreja em geral. Né? Por causa disso, a gente precisa estar sempre atento a algumas coisas na igreja. Mas prático. Primeiro, nós não devemos supor que todos que estão dentro da igreja são crentes de verdade. Porque não é só porque a pessoa diz que crê, ou porque ela foi batizada, ou porque ela serve em algum ministério, ou porque ela é rato de igreja, né? Porque ela está há anos dentro da igreja, que ela seja crente de verdade.
Crente de verdade é alguém arrependido dos seus pecados, é alguém que clama o perdão de Deus, é alguém sensível ao que Deus... É alguém que quer agradar a Jesus, que quer fazer a vontade de Cristo. Nós não devemos supor que só porque a pessoa está dentro da igreja, ela seja crente. Tem que ser pregado o evangelho para ela também. Para todos nós. Mas também, uma segunda questão prática, nós não devemos acreditar que a nossa simples participação na igreja vai nos transformar em crentes verdadeiros. Ser crente de verdade não é só dizer que creu. Não é só ser batizado, ser membro de uma igreja ou ser filho de pais crentes. A fé que salva envolve arrependimento e perdão de pecados. Por isso eu queria te desafiar a avaliar a sua profissão de fé. A observar aquilo que você faz e aquilo que você crê. Será que há algum elemento de arrependimento em tudo isso? Será que você se sente envergonhado pelos seus pecados? Será que há em você um intenso desejo de ser perdoado por Deus? Ou há em você só o desejo de ser reconhecido como crente? Ou há em você só o medo de ser jogado no inferno, condenado no inferno? Então por isso eu busco a igreja. Porque se não há arrependimento e não há perdão, não há salvação. Mas isso também nos alerta para um problema muito sério na vida da igreja. É que nós devemos tomar muito cuidado antes de batizar as pessoas. Porque o batismo ele é uma identificação da pessoa com a fé cristã. Ele é como se fosse um ingresso, o ticket, que autoriza aquela pessoa a fazer parte dessa comunidade de crentes. É o meio pelo qual alguém diz para todo mundo que é um seguidor de Cristo. E isso é tão perigoso que até mesmo Filipe, lembra quem era Filipe? Filipe era um diácono, era um evangelista, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele chegou a batizar alguém que não era crente de verdade, que foi Simão. Mas isso acontece porque Filipe era incapaz de ler o coração de uma pessoa. Mas isso mostra a importância de nós acompanharmos as pessoas, de um discipulado, de vida na vida, ter tempo com aquela pessoa. Para batizar alguém é necessário primeiro ver fruto de arrependimento naquela vida. Nós precisamos nos lembrar também que o poder de Deus não é alcançado por meio do dinheiro ou de coisas que nós possamos oferecer para Deus, mas é por meio da fé e do arrependimento sincero. Com Deus não há barganha. Deus não se compra. Não se negocia coisas com Deus. Deus não é um político corrupto que ajuda quem paga mais. Não é assim. E como isso se aplica aqui? A gente não deve pensar que só porque nós temos mais recursos financeiros ou mais possibilidades de ajudar, que nós vamos ser mais recompensados por Deus. Tem muita gente que pensa assim. Ou pensar que nós podemos comprar Deus com aquilo que nós temos de bom. Não só isso, mas nós precisamos nos guardar de colocar um preço, entre aspas, para que as pessoas cheguem até Deus. Do tipo, você tem que comprar isso para Deus te aceitar. Você tem que realizar tal tarefa. Você tem que vender o seu carro e dar o dinheiro para a igreja. Você precisa pagar o boleto aí para poder ser abençoado. Isso não existe. Mas acontece. Muito. Deus não se compra. O Espírito Santo não é produto de prateleira de supermercado. Deus dá o Espírito para quem quer. Precisa de arrependimento e fé. E dentro desse assunto, a gente precisa tomar muito cuidado também com a origem e a intenção das ofertas que as pessoas dão à igreja. Porque tem muitas pessoas generosas, mas também tem muitas pessoas com más intenções. Não é só porque fulano quer dar uma grande quantia para a igreja, ou para a obra de Deus, que nós devemos aceitar com bom grado. Sem primeiro perguntar, ele é um crente verdadeiro? Será que ele tem demonstrado fruto de arrependimento? Qual é o objetivo dessa oferta? Será que essa oferta ela é para abençoar o reino? Será que ele não quer aparecer? Não precisa nem falar meu nome. Ou será que ele está dando para ser aplaudido? Para ser famoso, para ser reconhecido? Olha, fulano de tal doou todo esse dinheiro. Está vendo? Ele é o cara aqui na igreja. Ou será que... De onde vem esse dinheiro? Será que é fruto de algum trabalho ilícito? De alguma aposta? Fruto de extorsão? Fruto de prostituição? Fruto de crime? Se é, não. Não precisa. Deus com certeza não precisa de dinheiro ilícito ou de motivações erradas para fazer com que o reino avance. Não precisa.
povo não precisava do dinheiro de Simão. Nosso texto termina no versículo 25 dizendo: assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Os apóstolos ficam um tempo ali em Samaria, ensinam os novos convertidos e voltam para Jerusalém, evangelizando o resto das aldeias samaritanas. E mais uma vez o método usado por Satanás, ele é frustrado. Foi inútil e acabou gerando um efeito contrário. O que o diabo fez? Ele tentou infiltrar um descrente no meio do povo e seduzir os apóstolos com dinheiro. Mas Deus usou isso para espalhar mais o evangelho nos samaritanos. E aqui tem uma lição final para todos nós. É que Deus salva a todos quantos Ele quer, apesar das investidas do diabo. E Deus salva usando um instrumento humano que prega o evangelho. Pensa comigo, Deus queria salvar os samaritanos, sim ou não? E por isso Ele enviou quem para lá? Filipe. E Filipe chegou e pregou o quê? Pregou Cristo, pregou o evangelho. E por isso eles receberam o Espírito Santo. E é assim que Deus salva os perdidos. Deus envia um mensageiro com o evangelho até eles. E dentro dessa ideia, eu quero te desafiar a pensar. Eu e você, nós só podemos estar em dois lados dessa história. Ou nós estamos do lado dos que são os mensageiros, ou nós estamos do lado dos que precisam da mensagem. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz assim: quem não é um agente missionário é um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Essa é a grande missão desse texto, e eu quero te desafiar a refletir. Será mesmo que eu fui alcançado pelo evangelho? Porque se eu já fui, então eu sou um evangelista por natureza. O que eu estou esperando para evangelizar? Mas se eu não me vejo assim, será que talvez eu não preciso dar ouvidos ao evangelho e crer nele de verdade? Queridos, evangelismo não é programa. Evangelismo é estilo de vida. É a vida de Cristo vivida em nós. E eu e você só conseguiremos fazer isso se formos crentes de verdade em Jesus. E se Ele nos capacitar. Amém?